Fala pessoal, Daniel Turbox, mais um Turbox Cast. Hoje eu acho que é o Turbox que eu vou fazer com a pessoa que eu conheço há mais tempo no turismo. Na verdade, a gente se conhece antes do turismo, né? Nós nos conhecemos no colegial, então faz 22 anos. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. Eu sou muito fã dessa pessoa e de toda a trajetória dela. Eu acho que a gente precisa de uns 3 episódios aqui para contar toda a trajetória dela. Vamos tentar condensar nesse único episódio. Estamos hoje com a Thaís Medina, hoje diretora da Business Factory. Dani, que bom estar aqui com você. A gente fala que era do colegial, a gente já entrega a idade, né? Tem Faz gente bastante fazendo tempo. conta. Mais de 20 anos que a gente se conhece e que a gente se reencontrou nesse mundo delicioso que é o nosso turismo. Que bom estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. É verdade, obrigado por ter aceito o convite aí. Vamos falar então da sua trajetória. Antes da gente iniciar a trajetória, né, como você começou no turismo, vamos falar um pouquinho antes, né? Você é de São Paulo, né, assim como eu. Você é formada em quê? Sou aqui de São Paulo, nasci em São Paulo, sou formada em jornalismo, me formei em 2002 e depois disso eu estudei um pouquinho. Na verdade, eu fiquei um bom tempo trabalhando como repórter, como jornalista. No turismo, eu já comecei nessa época de faculdade, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, tinha meus 19 aninhos. Agora ficou mais fácil fazer as contas, hein, Dani? Depois de tanta maquiagem para esconder aqui as olheiras e as ruguinhas, agora dá para fazer as contas. E comecei no Panrotas. Então, no turismo, o meu início já foi muito positivo, muito feliz. Costumo dizer que a minha escola do jornalismo e do turismo foi o Panrotas e eu fui muito bem assessorada. Quando eu entrei no Panrotas, e aí eu tenho uma gratidão eterna, tenho uma grande amiga de faculdade, que é a Marjorie Schroeder, que hoje é RP para a América Latina do SeaWorld, trabalha na Imaginadora. Ela já trabalhava no Panrotas, me indicou, assim como outras amigas, e eu passei no processo seletivo. E ali eu tive grandes professores, né? O Arthur Andrade, que ainda é o responsável ali por toda a redação, a Fabiola Benfeito, que circulou bastante no turismo e hoje trabalha também em agência, a Isabel Reigada, o Emerson de Souza, que é figurinha conhecidíssima aí também do mercado. Então, assim começou o meu amor pelo turismo, né? Com esses professores maravilhosos, tudo ficou mais fácil. Então, já na época de faculdade. Então, você entrou no jornalismo, mas já na época de faculdade ingressou no turismo ali. Comecei como estágio. Fui seguir como repórter. E aí começou a vida no turismo na parte de sempre de marketing, comunicação, estratégia. Passei alguns bons anos ali sem dar continuidade aos estudos, apesar de sempre ter gostado demais de estudar. E fui fazer um MBA depois de 7 anos de formada. E de lá para cá eu tenho estudado bastante, né? Continuei estudando bastante e me encontrado completamente, né? A gente brinca desde aquela época, que já faz quase 20 anos aí, que você vai ser picadinho pelo mosquitinho do turismo e não vai sair mais. E é uma grande realidade. Eu saí por pouquíssimo tempo e desde que eu regressei, não quis mais sair, né? Justamente por ser um amor muito grande aqui pelo setor e por tudo que a gente pode fazer por ele. E eu sei que você ama estudar, né? Então você fez o seu primeiro MBA em 2010. Depois desse MBA foi em comunicação, não é isso? Foi marketing. Marketing. Foi um MBA em marketing, né? E bastante ali uma... Cortou. Tá. Foi um MBA em marketing que marcou bastante ali uma transição de carreira, na verdade um complemento de carreira. Já estava trabalhando com comunicação corporativa, então ele me trouxe um olhar bastante complementar ao jornalismo e à comunicação. Legal. E depois desse, quantos outros MBAs você fez? Aí depois eu fiz um MBA em gestão estratégica, eu fiz um MBA em coaching, com técnicas de coaching aplicadas na estratégia de empresas,
e eu estudei um pouquinho lá fora, fiz um curso de extensão também em gestão de empresas, né? Marketing é uma área muito estratégica, então é importante que a gente veja a empresa como um todo e que todo mundo caminha ali para o mesmo lado. Então, não tem hoje como a gente falar de marketing e comunicação sem a gente falar de estratégia, realmente. Sim, sem dúvida. Marketing está muito em voga, né? Marketing digital, sobretudo agora nessa época de pandemia. Eu vejo muita gente falando de marketing digital, realmente ele tem lá o seu resultado, mas marketing é muito mais amplo do que simplesmente o marketing digital, né? Tem as partes de estratégia, enfim. O marketing é olhar o mercado, né? É o mercado em ação. Então, se a gente pega Kotler, né, que é o grande pai aí do marketing, o último livro de uma série, que é o Marketing 4.0, ele traz que o marketing é o mercado em ação. E é justamente isso, né? Muita gente confunde, acha que o marketing é só a divulgação, é o post ali nas redes sociais, é uma campanha no Google. Não. É algo muito mais abrangente. Quando a gente olha todos os públicos, todos os stakeholders com os quais a gente pode e deve se comunicar em prol de um objetivo final. E daí tem um outro ponto também, que é o seguinte, as pessoas confundem muito marketing e vendas, né? Então, hoje na empresa, na Business Factory, isso é um ponto que a gente, logo de cara, na primeira reunião, a gente gosta de trazer essa divisão. Justamente porque algumas vezes a gente foi contratado para marketing e a expectativa do cliente virou que nós seríamos os vendedores ali da empresa. E não, a gente tem que fazer um trabalho realmente e totalmente casado. Então, marketing e vendas precisam andar ali de mãos dadas para que a gente tenha resultados cada vez melhores, mais assertivos e atinja as metas ali da empresa. É verdade. E depois da Panrotas, né, da editora Panrotas, você continuou no turismo depois? Vixe Maria, vamos lá, faz tempo isso, hein? Depois de Panrotas, eu fui trabalhar em agência de comunicação, era uma agência grande à época, que era Fundamento, e eu atendia a conta do IHG, a rede hoteleira IHG, que é uma rede hoteleira mundial. A gente tinha 7 hotéis que eu ficava responsável pela comunicação e todo o corporativo da marca aqui no Brasil. Saí de lá eu fui para o Hotelier News, que foi uma experiência, assim, deliciosa. Foi uma oportunidade deliciosa. No Hotelier News, eu entrei já como editora e eu fiz parte ali de um movimento de muito crescimento. Quando eu entrei, éramos eu, o Peter, que é um grande amigo também e que foi uma pessoa muito importante na minha carreira, na consolidação da minha carreira. E saímos de lá com várias pessoas trabalhando, uma equipe realmente trabalhando, correspondentes em vários lugares do país. Então, foi muito positivo e muito gratificante participar do momento de crescimento e divulgação ali da marca do Hotelier. Sempre fui workaholic, né? E sempre fui muito curiosa, sempre abracei todas as oportunidades que surgiram ali na minha vida profissional e de estudos. E a Fabíola do Panrotas trabalhava nessa época na SP Tours. E eu queria muito conhecer um pouco mais sobre comunicação corporativa. Eu estava numa fase ali que eu não sabia para onde eu podia me desenvolver. E desenvolvimento faz parte realmente do meu DNA, né? Hoje, desenvolvimento é um propósito que eu tenho na minha vida. Minha missão de vida é desenvolver, ajudar as pessoas a se desenvolverem, as empresas ali a se desenvolverem. Eu trabalhava na SP Tours e abri uma vaga temporária na SP Tours. Juntei minhas férias, banco de horas, tudo que podia, me candidatei ali à vaga e tirei as férias para trabalhar. E foi uma experiência realmente incrível, foi uma experiência sensacional. Na época havia um projeto de Natal em São Paulo, então fiquei responsável pela comunicação daquele projeto de Natal. E logo começariam as inscrições, o credenciamento de imprensa para o Carnaval. E foi uma experiência muito gratificante, né? Um aprendizado, um desenvolvimento, todos os problemas que isso gera, a organização, participar de um evento tão grande. O Carnaval de São Paulo, a gente chegava a ter ali até 2.000 jornalistas participando, né, do mundo todo. Então, era uma estrutura muito diferenciada que precisava ser montada. Então, foi muito boa aquela experiência. Lá, como relacionamento é um ponto forte aqui da minha vida e que eu gosto muito de cultivar. Veja nós, não é mesmo, Dani? Então, eu gosto muito de cultivar relacionamentos. Lá eu conheci uma pessoa que foi chamado para ser secretário adjunto, era o Renato.
Era não, graças a Deus está aqui ainda. O Renato ele foi convidado para ser secretário adjunto de comunicação da Prefeitura de Santo André, e e ele me convidou para uma vaga de... Não me lembro qual era o cargo, mas eu assumi uma função de gestão de toda a equipe de comunicação, né? Então, eu atuava ali como diretora de comunicação de toda a Prefeitura de Santo André. Foi uma experiência também muito bacana. Antes de eu assumir isso, a primeira pergunta que eu fiz dá para trabalhar aqui com ética? Que a ética também é um dos valores que eu tenho muito forte. Deu por um período. Enquanto deu por esse período, eu também me mantive ali no posto. Quando começaram a acontecer coisas que eu já não queria mais, né, me faziam ver que, opa, pera lá, não é só o técnico que está contando. E eu fui para uma vaga técnica, então decidi que não era mais o caminho. Mas a Prefeitura de Santo André, ela me proporcionou, assim, também um grande aprendizado em muitos sentidos, principalmente focados ali em resiliência, porque você que é muito mão na massa, você que está muito focado ali em fazer as coisas acontecerem, não vou dizer em engajar time, porque naquela época eu ainda não tinha trabalhado com times tão grandes. Eu tinha uma equipe ali de 30 a 40 pessoas, mas boa parte não estavam ali pelo trabalho, né? Não tinha realmente o valor do trabalho. Então isso acabava me ferindo muito. Uhum. Então, tive que trabalhar muito ali a inteligência emocional. Nem sempre foi fácil, eu não tinha uma inteligência emocional tão desenvolvida naquela época, né? A gente vai ganhando maturidade nesse sentido também com o tempo, mas foi muito gratificante. Ali eu passei por grandes crises de imagem, então desenvolvi muito a questão de gestão de crise de imagem. Por exemplo, quando eu trabalhava lá, houve uma explosão numa loja de fogos de artifício que matou pessoas. A gente tinha toda a mídia nacional e da América Latina ligando, e a gente responsável ali por aquela gestão, entre outros pontos, né? Então, festival cultural, então Festival do Inverno de Paranapiacaba, grandes festas com 300 mil pessoas participando, por exemplo, uma festa de Réveillon, e era muito incrível tudo aquilo. Era muito bom a gente implantar projetos que eram bem vistos, principalmente projetos de comunicação interna que a gente criou e colocou em prática ali. A gente fazia realmente a comunicação funcionar, e o meu papel ali era fazer o negócio acontecer. Por mais que tivéssemos N desafios e N dificuldades. Saindo de lá, foi uma experiência, né, fora do turismo. Eu fui para uma outra experiência também fora do turismo. Você vê que minha carreira ela andou por várias partes ali, né? Até então eu não tinha especialidade muita, porque eu fui para redação, eu fui para assessoria de imprensa, eu fui para uma house ali, e eu fui trabalhar numa empresa de gestão de redes sociais. As redes sociais estavam começando ali na vida das empresas, as empresas estavam começando a se posicionar nas redes sociais, e essa oportunidade ela foi bem interessante. Eu confesso que na época nem Facebook eu tinha, criei um Facebook ali super de última hora, né, para fingir que conhecia bem ali o negócio. Isso foi quando? Mais ou menos 2010, 2011, isso? Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos, tanto que o Facebook ainda não era utilizado pelas empresas, né? O nosso foco era principal no Twitter. Então eu assumi ali a gestão de 2 grandes contas, que eram Telefônica e Itaú, desafios enormes. Então, desde entender como estava sendo o nosso posicionamento, o que as pessoas falavam sobre a empresa, criação de conteúdo, então era a gestão ali. E foi mais um grande aprendizado, né? Entrei numa área ali de consultoria de algo que eu não conhecia nada. Mas o fato de eu conhecer bem pessoas e desde muito cedo estudar sobre gestão de pessoas, né, ter esse cuidado com pessoas e de pessoas, isso me ajudou muito. Dani? Oi, tô aqui. Tô te ouvindo. Tá aí? Travou pra você? Não, deu uma paradinha, mas o áudio continuou. Tô tranquilo. Beleza. Vamos continuar, então. E de lá, eu voltei para o turismo.
Trabalhei na Rede Blue Tree de hotéis, coordenando a comunicação. Eu sou muito grata, né? Porque eu trabalhei com pessoas muito, muito incríveis. Eu tive escolas muito diferentes e que me ajudaram demais a ser uma pessoa sempre focada ali no desenvolvimento e ter um olhar diferente, diverso ali em relação ao turismo também. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o PG, que é bem conhecido na área de hotelaria, hoje não está mais, mas na época ele já trabalhava há muito tempo com hotelaria e marketing de hotelaria, e principalmente com a senhora Oki, né, que é presidente da Rede Blue Tree, hoje também nossa cliente. E ali na Blue Tree eu aprendi muito sobre gestão. Então, é uma empresa muito focada em gestão, mas acima de gestão, é uma empresa muito focada em um cuidado com as pessoas, né? Em cuidar de gente. Foram muitas as oportunidades, eles têm alguns conceitos que eu trago para a vida, por exemplo, prazo é prazo, meta é meta, isso faz parte das regras de ouro ali da Blue Tree, e a senhora Oki, por toda a vida, fala uma frase que se mantém ainda hoje, né, que é o seguinte: a gente não pode deixar que uma pessoa que tenha visitado algum dos hotéis não tenha saído dessa experiência melhor e mais feliz do que quando entrou. Então, esse olhar, esse carinho, realmente foram muito marcantes. E depois de 3 anos na Blue Tree, eu segui para Trend. Então, foi uma outra escola, mas num universo totalmente diferente. Então, na Trend, eu tive a oportunidade também de trabalhar diretamente com o Lupa, que era o presidente da empresa. Lá nós lançamos 5 empresas. Lá eu saí como head de marketing, comunicação e parcerias estratégicas. A Trend, ela tinha uma característica de não contratar tanto terceiros, né? Ela focava muito mais num trabalho ali interno. Então, vamos começar a fazer vídeos. A gente montava estúdio, comprava o melhor equipamento para fazer as gravações, o melhor computador para edição e contratava alguém ali para trabalhar interno. Então, este foi uma experiência bem diferente, porque o foco ali é o número, resultado. A gente não tinha uma cultura, por exemplo, de endomarketing, o que me trouxe a oportunidade de trabalhar muito com o time em relação a isso. E eu acho que eu tenho uma grande sorte e uma grande vantagem de ter tido pessoas muito competentes sempre trabalhando comigo também. Então, o trabalho do time sempre foi muito forte, porque as pessoas compravam as ideias. E, em resumo, eu tive 3 grandes professores, né, nessa minha carreira no turismo. O Arthur Andrade, a senhora Oki e o Luiz Paulo Lupa. Então, os 3, cada um com as suas características, cada um ali com o seu perfil e as suas ideias, realmente ajudaram, colaboraram demais para que eu montasse não, né, que é uma coisa tão genuína, tão real, mas para que eu me tornasse a profissional com as ideias que eu tenho hoje, né? E são de mercados, né, embora tudo no turismo, mas são de mercados e realidades diferentes, né? Uma operadora, um meio de comunicação, né, o principal meio de comunicação do turismo e uma das referências aí da hotelaria. Acho bem interessante esse mix aí da sua carreira e eu falei no começo o quanto eu te admiro, e uma das coisas que eu acredito, um dos motivos de eu te admirar tanto como profissional é esse mix e você conseguir transitar em todos os segmentos do turismo e você já ter passado por diversos segmentos e a forma clara como você tem cada um desses segmentos e como você consegue passar conhecimento, tudo que você pegou, trouxe desses lugares, você consegue hoje de forma muito clara transformar para a realidade, né, de hoje. Isso que eu admiro muito. Muito obrigada, fico lisonjeada aqui, envergonhada quase. Realmente, Dani, eu acho que apesar de serem áreas diferentes, a gente fala com um público
que é muito parecido, né? Então, eu falo ali com o B2B, eu falo com a agente de viagem. Na Trend, a gente falava só com o agente de viagem, claro, como cliente, né? E tinha ali todos os parceiros. Na Blue Tree, a gente falava demais também com a agente de viagem e o público final. No Pão Rotas, a gente falava com o trade como um todo, mas com foco também ali no B2B, principalmente falando com a agente de viagem. Então, eu entendo o seguinte, a partir do momento que a gente olha a comunicação, que a gente olha o marketing realmente com esse viés estratégico, fica mais fácil. Claro, a gente está falando do turismo, mas hoje na minha empresa não atende só turismo. Turismo é um mercado-chave para a gente, mas ele não é o único mercado. Eu acho isso muito rico também. Quando a gente foi pensar na nossa estratégia, na estratégia da nossa agência, a gente se perguntou muito, né? Nichar, trabalhar o nicho ali apenas do turismo, pode ser uma força, uma fraqueza, uma oportunidade ou uma ameaça? E eu não sabia responder aquilo no comecinho, né? A Business Factor hoje ela tem 3 anos e alguns meses. Tipo, vamos sentindo, a gente não precisa responder isso agora, vamos trazer essa pressão nesse momento. E o nicho, ele é positivo pra gente, né? Porque a gente tem essa especialidade, a gente conhece do mercado como um todo, mas o fato da gente transitar também em outras áreas, justamente para olhar o segmento de forma mais aprofundada, faz com que a gente tenha um repertório muito mais amplo. Então, faz com que a gente pegue situações positivas, pegue cases positivos de um mercado ou ferramentas que possam ser aplicadas no mercado e traga para outro. Então, do turismo leve para outras áreas e de outras áreas leve ali para o turismo também. Eu acho que a grande vantagem que a gente tem, né, o grande diferencial que a gente tem é realmente esse olhar da estratégia. Marketing é importantíssimo, mas desde que seja feito um trabalho casado e contínuo com as outras áreas. Seja operações, produtos, vendas, relacionamento com o cliente e por aí vai. Sim. Então, depois da Trend, você resolveu, você decidiu abrir a Business Factor. Caiu. Acho que caiu. Não, tô aqui. Aí. Porque não tava funcionando minha câmera. Só também, você não quer tirar a sua câmera e colocar de novo, não? Porque tá travado. Vamos tirar aqui e colocar novamente. Mas você me ouviu? Você ouviu minha pergunta? Ouvi tudo até agora. Pronto, agora eu tô te vendo de novo, sem travar. Vamos lá. Então é a nossa realidade hoje, né? Gravar podcast via conferência, dar essas coisas. Então, depois da Trend, que você resolveu abrir a Business Factor, como foi essa transição? Porque você vinha... Eu passei por isso também, né? Por esse momento, mas eu gosto de falar sobre isso, eu fico curioso. Como foi a decisão de... Você vinha de grandes empresas, com grandes equipes e excelentes posições, e como você decidiu empreender? Vamos lá, entrar em temas polêmicos. Eu acho que a gente traça objetivos na vida e a gente batalha por esses objetivos, né? Então eu tinha um objetivo de ser executiva de uma grande empresa. Eu cheguei nesse objetivo. Então, trabalhava numa empresa que tinha 800 colaboradores, tinha uma equipe incrível. A gente chegou a ter quase 30 pessoas no nosso departamento de marketing e comunicação na Trend, né? Então, pensando no departamento de marketing dentro de uma empresa, ainda mais um departamento enorme, eu fui muito feliz lá. E além de muito feliz, eu tive muitas oportunidades. Então, o Lupa foi realmente uma pessoa que abriu muitas portas e falava, vai, e deu muita liberdade o tempo todo. Então, isso fez com que eu me desenvolvesse demais na empresa. Ao mesmo tempo, empresas são feitas de pessoas. E o mundo corporativo é cruel, muitas vezes. Então, quando a gente passa a viver situações que pra gente não fazem mais bem, a gente realmente precisa
repensar. E foi no momento de repensar que eu fui procurar um curso, né? Mais um curso. Eu fui procurar algo que pudesse me ajudar ali no meu dia a dia. Eu tinha uma situação que muitas pessoas me chamavam para conversar, quero uma opinião sobre tal assunto. E uma opinião, para mim, é só uma opinião. Né? Eu queria poder ajudar melhor ali as pessoas a se desenvolverem. Eu não estou na pele dela. Então, se você me pedir uma opinião, é uma coisa. Agora, se você me pedir uma ajuda, eu preciso entrar ali na sua realidade e ajudar você de outra forma. Foi aí que nasceu o coaching na minha vida, né? E fui fazer uma formação em coaching. Quando a situação já não estava tão boa, foi justamente uma imersão ali de 4 dias em que eu fiz esse curso. E nesse curso eu saí de lá com a minha vida redesenhada. E principalmente a vida profissional, que estava pegando sério ali naquele momento e me trazendo insatisfação. Começou a workaholic, sempre gostei de trabalhar muito, essa insatisfação estava me fazendo muito mal. E era hora de tomar alguma atitude. Não precisei tomar essa atitude de pedir demissão, fui desligada, né? Era uma coisa que já estava acontecendo ali, estava muito encaminhada. E foi um grande alívio na minha vida, aquele desligamento. Então, fui desligada numa segunda, naquela segunda mesmo eu já dei início à Business Factory. E isso foi no dia 24 de abril de 2017. Né? E eu sei porque marcou o fim e o recomeço. Então, hoje, olhando para a situação, eu tenho muita gratidão a todas as pessoas, gratidão principalmente ao Lupa, e gratidão até às pessoas que me fizeram mal. Porque se não tivessem feito mal, talvez eu não tivesse enxergado. E o fato de eu querer ter a minha empresa está realmente muito relacionada a pessoas. Eu sou uma pessoa muito focada em gestão de gente. Né? A ter um bom ambiente de trabalho, em ter as pessoas felizes trabalhando comigo. E também quando você trabalha numa grande empresa, você consegue realizar coisas e aplicar até a página 2. E eu queria ter a liberdade de colocar esse DNA, né, o que eu vejo como tão importante e relevante no meu negócio. Então, casaram-se várias situações, né? O fato de eu falar, bom, tem alguns caminhos. Posso abrir minha empresa, posso procurar uma outra vaga no turismo, que é a grande paixão, eu posso ir para outro mercado. A decisão foi realmente abrir a Business Factory. Hoje eu vejo o quanto foi positiva e assertiva essa decisão, por mais que o empreendedorismo seja um grande desafio, né? É uma montanha russa, cada dia é uma coisa nova ali para você fazer a gestão, mas tem sido delicioso. E o empreendedorismo é essa montanha russa que você diz, mas eu acho a parte positiva, pelo menos para mim, eu acho que você vai concordar comigo, é justamente você poder colocar a sua essência no seu negócio. O que você mesmo disse, a gente consegue numa corporação, numa empresa grande, a gente consegue até certo ponto colocar a nossa essência. A partir dali, só que ela nunca vai sobrepor a essência da própria companhia. Sim. Então, você vai sempre ficar limitado ali a essência da companhia, aos valores da companhia e tudo mais. Quando o negócio é seu, você consegue colocar todos os seus valores, toda a sua essência, né, dentro da sua empresa, e as pessoas que vão trabalhar com você, elas naturalmente, fugiu a palavra agora, mas elas naturalmente possuem os mesmos valores e os mesmos ideais, senão ela vai ficar ali pouquíssimo tempo e acaba saindo, né? Então isso eu acho fantástico do empreendedorismo. E quando você começou a Business Factory, a ideia já era inicialmente trabalhar com o mercado de turismo, que é um mercado que você já veio, ou você já tinha essa intenção de também explorar outros mercados? Você falou que hoje você tem outros clientes de outros segmentos. Eu não sabia. Mas não tinha ideia. Eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia muito, né? Não tinha isso tão formatado. Sabia que, ok, vou começar a minha empresa, acho que passei por áreas bastante diferentes. O meu maior medo, eu tinha um medo, que era
uma crença limitante. No coaching a gente fala muito sobre crenças limitantes, né? E a minha maior crença limitante era: eu não sei vender. Essa era a minha crença limitante. E foi algo que eu falei. Achava que eu não era vendedora. E hoje eu sou o comercial da Business Factory, né? Então, não, eu não sei vender. Não sei vender, imagina. E aí essas coisas foram mudando totalmente. Primeiro trabalhando essa crença limitante. Tira essa crença da vida. Tira o que, né? Essa era minha maior preocupação. De onde virão os clientes? Legal, não tinha medo nenhum da operação. Se eu precisar trabalhar, assim como eu já trabalhei mais de 24 horas seguidas, trabalharia. Né? Crise de imagem, adoro fazer. A gente não gosta de uma crise, né? Mas fazer a gestão da crise de imagem. Eu adoro pegar um problema. Pega o problema e resolve. Porque quando você pega o negócio tudo certinho, o seu trabalho as pessoas nem veem, fazem resultado, né? É uma continuidade. Quando você pega um problema, um desafio, eu adoro desafios. Então, esse não era o problema para mim. A questão que me preocupava era de onde virão os clientes. E aí, quando montando quando você faz uma imersão em coach, para você aplicar o coaching em outras pessoas, você passa como se fosse por um processo inteiro nesses 4 dias. E nesse processo inteiro, nesses 4 dias, eu fiz um trabalho de desenvolvimento interno, de entendimento do que eu queria, que 6 meses em 4 dias, mais ou menos. E trabalhei essa crença limitante. Então, defini ali, de onde virão meus clientes? Deixa eu ver. Vamos listar aqui de onde virão meus clientes. E comecei a colocar em prática ali meu plano de ação. Primeira coisa, fazer com que as pessoas soubessem. Comunicar, trabalho com comunicação. Preciso que elas saibam que agora eu estou trabalhando desta maneira. E foi muito engraçado que logo no comecinho, depois de umas 2 semanas, que eu comecei, que as pessoas ficaram sabendo, né, que eu saí da empresa, que eu comuniquei, que eu mandei pro WhatsApp, por aí vai, surgiu uma oportunidade incrível de ir para uma grande empresa da indústria farmacêutica. Mexeu muito comigo. Né? O Headhunter me ligou, eu falei, pedi para conversar mais tarde, e não teve essa conversa mais tarde. Tão definido que estava... Deve um balancinho, acho que foi um teste ali, né, do universo, pra gente ver. E eu falei, não, porque aquilo estava relacionado ao meu novo propósito de vida. O meu propósito de vida era poder ajudar ali outras empresas e principalmente pessoas ali no seu desenvolvimento com esse olhar grande em estratégia, que é um grande diferencial que a gente tem e que eu sentia muita falta quando eu precisava fazer algum tipo de contratação, mas com esse olhar totalmente focado em pessoas. No bom sentido da palavra, eu costumo dizer isso. Quando você tem as pessoas aqui, na palma da mão, ou seja, engajadas com você, com a sua empresa, com o seu projeto, engajadas com o cliente, você consegue o resultado que você quiser. Sim. O importante é estar todo mundo no mesmo barco, lutando pela mesma coisa, né? Todo mundo engajado. A palavra é essa, não tem outra palavra para descrever. É engajado no mesmo propósito. Exatamente. Pessoas que acreditem no que você também acredita. Sim. E tudo passa por aquilo que a gente conversou, dos valores, né? Porque ela só vai acreditar se ela acredita na empresa. Ela só acredita na empresa se ela compartilha. A palavra que eu tinha esquecido é essa. Se ela compartilha dos mesmos valores que a empresa. Não tem como você ficar engajado. Não tem como você se engajar com alguma coisa que você não acredita. Exatamente. Mas tem um ponto sobre valores e grandes empresas também, que é o seguinte. Muitas vezes, não só grandes empresas de qualquer tamanho, muitas vezes você tem valores ali definidos no papel. Mas será que chega às pessoas esses valores? Não, mas quando as empresas vão crescendo. Será que esses valores realmente são colocados em prática? Porque você fala, minha empresa tem a cultura bem definida, tem a missão, visão, valores. Tá bom, quais são? Estão lá no refeitório. Estão lá no mural. Tá, mas quais são? E como são colocados em prática? Então, essa questão cultural, essa questão do DNA, que a gente bate super na tecla, não pode ficar no papel. Ele tem que ser vivenciado ali no dia a dia. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu falo com relação a valores, que o valor, ele não tem que ser lido, ele tem que ser percebido, ele tem que ser sentido.
né? É isso. Não é uma coisa assim, quais são os valores da empresa que você trabalha? É ética, é isso, é aquilo. Vai do crachá, né? Coloca uma atrás do crachá. Exato, Deixa eu ver. já está atrás do crachá os valores. Quais são os valores? Ética, respeito, profissionalismo. Tá bom, mas você sente isso no dia a dia? As coisas, os processos, a relação entre as pessoas, ela tem esses valores em todos os momentos? Porque não adianta você ter lá um dos valores. Estou dando aqui a ética como um exemplo, não é? Tem lá um dos valores, ética. Mas na relação entre as pessoas não existe ética. Entre os próprios profissionais da empresa não existe ética. Então, por que ele é um valor que está lá no manual da empresa? Então, é muito mais. Às vezes você não tem definido os valores da empresa no papel, no manual, no mural, mas você tem eles tão definidos no dia a dia que você não precisa chegar e sentar lá e colocar a missão, visão e valores no papel, né? Porque já está totalmente implícito no dia a dia, já está implícito no proprietário, nos gerentes, na equipe, na tia do café, em todo mundo. E tem que o valor ele tem que ser em todo mundo, não adianta ser só no presidente ou só na operação. Tem que estar em todo mundo. Exatamente, isso faz toda a diferença. Só que tem um ponto também. Eu concordo que isso deve acontecer dessa forma, mas eu acho também que ele deve estar ali registrado de alguma maneira. Por quê? Por exemplo, quando você vai contratar uma nova pessoa para a sua empresa, aqueles valores têm que ficar muito claros. Seja no momento de contratação, seja numa fase de imersão, que você tenha ali com um novo colaborador. Eu acho que o que é muito legal em construir um negócio é você ter a oportunidade de compartilhar a sua cultura desde o primeiro momento. Então, por exemplo, estou aqui falando de gente, estou aqui falando de pessoas. Se no meu dia a dia isso não for real, não for genuíno, e eu não tratar as pessoas bem, eu não tiver ações em que as pessoas se sentam abraçadas, acolhidas, pera lá. Então, a teoria e a prática, elas têm que estar muito casadas. E todo mundo que ingressar na minha empresa precisa ter o mesmo olhar do que o restante do time. Senão, a gente começa a ter ali a geração de conflitos. Quando você está numa grande empresa, claro que é muito mais desafiador você fazer isso. E é o grande cuidado, porque nem sempre todos os gestores têm justamente o cuidado de compartilhar. Talvez eles não tenham, muitas vezes, também treinamento, não tenham uma competência de liderança desenvolvidas. Então, esse é um outro fator importante que a gente precisa levar em conta. A gestão de pessoas é uma das competências mais importantes de um gestor, de um gerente, de um diretor, enfim, na minha opinião. Tá? Óbvio que tem a questão técnica da atribuição dele, seja da área de comunicação, operação, comercial, tem essa questão técnica da competência dele ali, mas se ele tem uma equipe abaixo dele, eu vejo que é muito importante a questão de gestão de pessoas, e infelizmente eu vejo que isso é um pouco colocado de lado, por muitos profissionais que não querem, não acham importante isso e não buscam a capacitação ou não só capacitação, mas melhorar esse lado. Eu fiz até uma pesquisa um tempo atrás com alguns profissionais, né, do turismo, que é o segmento que eu estou já há 19 anos, e perguntei qual era a área de atuação ou qual era o segmento que eles gostariam de melhorar, né? E grande maioria disse que era marketing. Aí depois vem vendas, né? Aquele negócio de a duplinha marketing e vendas. Depois era tecnologia, não sei o quê. O último era gestão de pessoas. Só que é o contrário, né? Porque o negócio não existe sem pessoas. É isso aí.
Não existe sem pessoas. Uma coisa que eu achei bem interessante que você falou, dessa parte da sua trajetória, teve várias coisas, mas uma das coisas que eu achei muito interessante, que grande parte da minha audiência, ela é empreendedora, né? Está criando o seu negócio, ou criou o seu negócio há pouco tempo, e você falou das crenças limitantes, de uma crença limitante que você tinha e que você desenvolveu durante o processo lá de coaching, né? E quais outras crenças limitantes que você conseguiu, se você lembra de alguma outra? Essa do cliente é sensacional, né? Onde eu vou conseguir meus clientes? Isso daqui eu acho que passa na cabeça de todo empreendedor, principalmente nos primeiros momentos. Ali você para e fala, tá, mas o dinheiro vai vir da onde? Onde eu vou conseguir cliente? Né? Tem alguma outra crença limitante ali que você esbarrou? Acho que tem a crença limitante do crescimento, que está muito ligada a essa também, né? Então, nossa, será que um dia eu vou ser do tamanho de uma empresa X? Será que eu vou ter um reconhecimento do mercado? Tem a questão do como contratar, né? A gente não começa com dinheiro. A gente não começa com muito dinheiro ali para ter salários tão altos. Então, realmente, no início, a gente conta muito com pessoas que compram a ideia com a gente. E aí, mais uma vez, vem a questão do relacionamento. Manter bons relacionamentos, trabalhar com ética a vida toda, não só no momento em que você vai empreender. Manter relações reais, não relações apenas ali de interesse, como muitas vezes a gente vê que acontece também. Tudo isso contribui de uma forma muito, muito positiva para um começo de negócio. Tem uma coisa que eu falo muito hoje, Dani, que é a questão de parceria. Quem são os seus parceiros? Quem pode ser seu parceiro? Isso faz toda a diferença. Não dá para a gente pensar em mercado, marketing, a meu ver, hoje, sem pensar em parceria. Então, uma coisa que eu fiz muito também no comecinho foi transformar competidores do mercado, né? Quem seria visto ali como concorrente, como parceiro. Prestar serviço para outras agências. No começo eu fiz bastante isso. Eu não vejo hoje outras agências que competem no mercado como minhas inimigas de forma alguma. Eu tenho um ótimo relacionamento com todos eles e todas elas. E eu acho isso muito rico. Eu acho isso muito saudável. Essa troca é algo tão importante para a gente. Tem espaço para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Cada um com o seu perfil, cada um realmente de uma forma diferente, mas tem para todo mundo. Ela não precisa transformar ali a competição de mercado numa guerra, numa inimizade, nada disso. Eu acho que isso não cabe, né? São situações que não cabem. E tem um ponto que para mim é muito importante também, Dani, que é a questão da energia. Quando você coloca energia tão boa, positiva, né? Quando eu estudei psicologia positiva em uma das formações de coaching, a gente viu cientificamente comprovado, a comprovação científica disso. Quando você tem esse olhar para frente positivo, coloca energia que o negócio vai dar certo, né, que a situação vai se resolver da melhor forma, e a partir do momento que a gente passa a olhar a situação de uma forma diferente, isso é bem positivo. Tem uma máxima no coaching que diz, a gente não muda o outro, né? Na verdade é a base do coaching. Dani, eu não vou mudar você, mas eu vou me mudar, ou eu vou mudar a forma como eu enxergo ali uma determinada situação para que eu tire o máximo de proveito de aprendizado daquela situação. Então, isso tudo é bastante positivo. Agora, outras crenças limitantes, eu não me lembro. Eu lembro que essa era a principal, né? A que ficava realmente muito gravada e que me tirava o sono quando eu pensava na possibilidade ali de empreender. E esse ponto que você disse agora, né, de ver os concorrentes ou pessoas do mesmo segmento como inimigos, me faz lembrar um livro que eu
que eu li há não muito tempo atrás sobre transformação digital. E você vê que, né, é uma coisa de outra área, mas tudo, na verdade, está interligado e faz sentido, né? Quando a gente busca conhecimento, busca informação, você vai falar, pô, isso aqui faz sentido. Então, o que você estava falando, nesse livro, o autor, ele fala exatamente disso, que no mundo que nós vivemos hoje, não cabe mais essa questão de relação, de você ver o seu concorrente como um inimigo, porque você só vai ter sucesso se você estiver aberto a trabalhos conjuntos, se você estiver aberto a parceria, se você estiver aberto a somar. Então, nós trabalhamos no mesmo segmento, né? Os seus clientes são eventualmente os mesmos clientes que o meu. Eu vou te ver como concorrente? Não, vamos juntar e para todo mundo ajudar, para todo mundo se ajudar, para o cliente ganhar, porque ele tem 2 profissionais, 2 empresas ajudando ele ali. Então, o mercado atual, e falando aí de transformação digital, que é um pouco mais do meu segmento, a transformação digital não tem nada a ver com tecnologia, ele tem a ver com mentalidade. Então, essa mentalidade que você traz, né, na sua fala é justamente o que a gente precisa no mercado, principalmente do turismo, que há muito tempo a gente fala isso, né, de parcerias e tal, e não é parceria, e aí aproveitando o gancho da outra fala sua, que não é a parceria transacional, é a parceria relacional. Isso eu aprendi com um cara chamado Eduardo Gás. Tá, que ele falou até, inclusive, ele gravou um podcast comigo, um dos últimos podcasts, e eu aprendi isso com ele, né, das relações deixarem de ser transacionais para serem relacionais. E isso transforma as empresas, isso transforma os profissionais. Acho que faz todo sentido, e tem algo que eu falo muito, que é o seguinte: eu vendo B2B, eu vendo para a empresa. Não, você não vende para a empresa. Você é um ser humano que você vende para um outro ser humano que por acaso trabalha em uma empresa. Ok, esse ser humano representa a empresa que vai comprar de você. Mas essa visão de que eu vendo para a empresa X. Ok, mas você tem pessoas à frente da empresa. Então, o relacionamento que a gente forma é uma coisa muito forte e que a gente leva para a vida. Hoje eu tenho a grata satisfação de dizer o seguinte: todos os clientes da Business Factory são indicações. Ou viram o meu LinkedIn pessoal, ou as redes sociais da Business Factory, ou enfim. Eu tenho clientes que eu nunca vi pessoalmente. A gente fechou um novo cliente agora em Criciúma. Eu moro em São Paulo. Então, assim, dificilmente a gente vai se encontrar. Assim como a gente teve clientes de job, por exemplo, de Minas Gerais, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Mas por que as pessoas chegam a nós? Pela recomendação. Por terem visto o nosso posicionamento, por terem assistido alguma live, por terem chegado, enfim, por algum canal, por terem pedido alguma recomendação. Então, isso para mim é muito gratificante. As pessoas quererem ter a gente, ter a minha equipe envolvidas no projeto dela. Isso tudo é 100% fruto de, claro, entrega, né? Que só o relacionamento não adianta, mas é fruto também do relacionamento. E a gente vê pessoas, por exemplo, quantas pessoas com as quais eu já não trabalhei diretamente que foram para outras empresas e agora contrataram a gente como agência. Isso é muito rico, muito rico. E faz parte de olhar pessoas como seres humanos e não só como profissionais que podem me contratar em algum momento. Quando começou a pandemia, por exemplo, a gente teve uma série de clientes, principalmente do turismo, que tiveram suspensão de contrato. E foi quando a gente sentou com a nossa equipe e falou: gente, agora é o momento que os nossos clientes mais precisam da gente. A gente não vai abandonar os nossos clientes. É lógico, a gente teve que reajustar o tempo de trabalho, a gente também teve redução de jornada, a gente teve que fazer uma coisa que para mim foi dura demais, que me fez chorar demais, que foi desligar algumas pessoas que faziam ali parte da equipe naquele momento. Então a gente teve que reajustar, mas a gente não parou de atender ali as pessoas, a gente não abandonou os nossos clientes em nenhum momento. Por quê? Na hora que eles mais precisam de mim. O dinheiro, no meu
no meu ponto de vista, e no nosso caso da Business Factory, é consequência. É consequência de um trabalho bem feito, é consequência da gente colocar realmente uma energia boa, a gente colocar amor naquilo que a gente faz. Então, a gente se apega, assim, às empresas dos nossos clientes, a gente se apega, assim, às pessoas, e isso faz com que a gente tenha uma convivência muito mais harmoniosa e muito mais feliz. E até, Dani, voltando um pouquinho à questão de DNA, algo que eu falo no primeiro momento quando a gente tem alguém na equipe, aqui não cabem algumas coisas, como competição interna, todo mundo tem o mesmo valor aqui dentro. Isso foi uma coisa que eu trago da vida. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, para mim, o presidente da empresa era tratado da mesma forma como qualquer outro colaborador. Independente do cargo, da hierarquia, de nada disso. Na nossa empresa, não cabe nenhum tipo de preconceito. Na nossa empresa, ninguém deve levantar o mínimo que seja a voz. Porque se levantar, desculpa, não faz sentido fazer mais parte. Na nossa empresa, a gente preza ali pela harmonia, pelo bem-estar, pela alegria. Nosso time é um time muito alegre, é um time que brinca muito. Então, são coisas que a gente preserva de uma forma muito positiva. E agora, durante a pandemia, que todo mundo está home office, o que a gente mais sente falta é realmente desse convívio. Né, do convívio do dia a dia, do fazer uma ação de endomarketing, fazer uma festa junina, enfim, né, o dia a dia pra gente é o que faz mais falta, o relacionamento, o contato humano. Então isso é uma coisa que a gente fomenta demais, por mais que nós sejamos uma empresa pequena ainda, é algo que a gente quer muito e quer manter. E um outro ponto que a gente deixa muito claro é que essa é uma responsabilidade não da Tatá, como meu time me chama, mas é uma responsabilidade de todo mundo. Não ter fofoca, não ter intriga, manter um ambiente harmonioso, manter o bom relacionamento com o cliente. Problemas vão surgir o tempo todo. Normal, a gente lida com gente, a gente, né, tem que ter um olhar para isso. E a partir do momento que a gente tem essa harmonia, esse trabalho em equipe, a gente consegue ter resultados diferentes. Um outro ponto também que eu acho extremamente relevante e necessário é a gente gerar empoderamento para as pessoas e gerar o orgulho de pertencer. Eu preciso que as pessoas sintam que fizeram parte daquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da nossa análise SWOT, quem desenhou a análise SWOT da minha empresa não fui eu. Foi todo o meu time, em dinâmicas de grupo que a gente realizou. Quem aponta quais são as nossas falhas é o nosso time. Eu gostaria de ter começado antes, mas a gente começou apenas durante a pandemia os feedbacks recorrentes, né? Feedbacks estruturados recorrentes. Então é um momento que eu falo não só com os meus diretos, mas é o que eu converso individualmente com um roteiro estruturado, com cada uma das pessoas do nosso time a cada 2 meses. Para entender realmente a satisfação, eles dão nota para alguns itens, a gente faz um comparativo, o que melhorou, o que não melhorou, o que a gente tem que fazer para melhorar como grupo, de forma individual, o que a Thaís tem que fazer para melhorar ali na gestão da empresa. Então isso tudo é muito rico, é uma troca muito transparente e muito rica. A gente definiu junto, por exemplo, no ano passado, qual seria a nossa fórmula de sucesso para 2020. E aí a gente a gente definiu ali quais seriam essas palavrinhas, e a gente chegou ali ao acrônomo IDPOP. O que é o IDPOP? Inovação, não só relacionada à tecnologia, mas inovação em como fazer diferente, como ter melhores resultados, como encantar mais o nosso cliente. Desenvolvimento, porque isso está no DNA da empresa, está no meu DNA, então isso realmente é um outro ponto bem interessante, né? Todas as pessoas que trabalham na Business Factory, elas têm um olhar a como que elas podem se desenvolver como pessoas e como profissionais. Então isso é uma coisa que faz muito parte, que a gente não quer perder. Equilíbrio. Antes a gente tinha uma palavra que era leveza, né? Que era uma palavra super importante, mas tem dia que não é leve. Tem dia que você vai ter a pressão interna, a pressão do cliente, vai ter gestão de crise, vai cair o mundo, vai acabar a internet, vai parar a internet, né? Que a gente pode pensar. Então tem dia que não é leve. Então eu fui vencida e a gente substituiu por equilíbrio. Parceria é indispensável pra gente.
parceria interna, parceria com fornecedores, parceria com os clientes. Questão da organização, que sim, a partir do momento que uma empresa pensa que, não, eu já estou super, não tenho mais nada a fazer, esquece. Se um dia a gente enxergar que a gente não tem pontos de melhoria, opa, temos um grande problema, porque nossa evolução trava, e o mesmo para a nossa empresa. Então, todos os pontos que a gente precisa evoluir em termos de organização, e a última palavrinha ali é o P de posicionamento. Como é que a gente se posiciona no mercado, como é que a gente se posiciona para os clientes e por aí vai. Isso não foi a Thaís quem construiu, isso foi todo o nosso time. E tem um outro ponto, Dani, que você havia falado, que eu queria comentar também, quando a gente fala de competências de gestores, né? Você falou da parte técnica. A gente não precisa saber tudo como gestor. A gente precisa ter no time pessoas que saibam e que possam te apoiar. Muitas vezes em reunião me perguntam algo que eu falo, não sei, vou perguntar para o meu time. Porque eles têm um conhecimento maior do que o meu. E eu acho ótimo ter pessoas no meu time que conheçam muito mais do que eu nas áreas que elas são especialistas. Afinal, elas são especialistas. Né? E o papel nosso é um papel consultivo para o nosso cliente. Então, a gente realmente tem que se especializar cada vez mais para cumprir com esse papel de uma forma positiva. Sensacional, Thaís. Foi mais do que um podcast inspiracional contando sua trajetória. Foi praticamente uma aula aqui. Falar em aula, a gente não falou que você também é professora, né? Olha, para quem tem como paixão desenvolver gente, acho um grande desafio não ser professor, né? Ser professora para mim é uma grande paixão e tive uma oportunidade muito boa que eu também agarrei ali na verdade, meti as caras, né? Não vou falar que foi uma oportunidade que surgiu, eu criei ali a oportunidade e há 6, 7 anos eu leciono na Fundação Getúlio Vargas, né? Na Conveniada Strong, que atende aqui no ABC Paulista. Então, é uma delícia. Um momento em sala de aula, em palestra, em workshop, em sessão de coaching, sessão de mentoria, para mim é um momento muito, muito mágico, muito gostoso, né? Porque realmente permite você ter uma troca. Acho que quando você é professora, você se obriga a estudar muito, para apresentar os melhores cases, para ver tudo que tem de novidade. E a troca em sala de aula com os alunos é algo sensacional, é um aprendizado realmente constante, né? Uma evolução, permite que a gente evolua ali também como profissional e como pessoa, porque lidar com gente é algo que desenvolve demais, né? Cada pessoa com as suas características únicas e precisando ser compreendidas, né? Então a gente desenvolve principalmente essa questão da empatia também em sala de aula. É verdade. Então, obrigado. A gente está chegando no final. Obrigado pelo podcast, pela inspiração e também pelas aulas, pelos todos os ensinamentos que você deu hoje aí deixou aí para nossa audiência e para mim também. Que esse podcast eu acho muito gostoso fazer, não só porque eu acabo descobrindo coisas que eu não sei das pessoas que eu entrevisto, que participam aqui do podcast, mas eu aprendo muito. E falar em aprender, a gente deixa aqui para o final sempre a parte do livro, né? Então pode falar o que você quiser e depois deixa uma sugestão de leitura aí para os nossos ouvintes. Primeiro que eu fico chocada que já se passou 1 hora que a gente está falando. Acho que parece que passou tão rápido, parece que faz 20 minutinhos aí. E quando isso acontece é porque é gostoso, né? Então, quero agradecer esses minutos que a gente teve aqui conversando. Muito obrigada por todas as palavras, realmente é tudo feito com amor, né? Eu costumo dizer que quando a gente faz as coisas com amor, a gente não sente o tempo passar, a gente tem uma entrega sempre muito, muito grande. Então, muito obrigada, Dani, por essa oportunidade, por falar, enfim, com as pessoas que já te conhecem também, foi muito gostoso. E livro é uma outra paixão que eu tenho, né? Tem um livro, eu li já faz bastante tempo, uns 10 anos talvez, uns 8, 10 anos, e foi uma grande inspiração para mim, que é o livro Faça Acontecer,
Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Um livro que eu comecei a ler despretensiosamente, li em 2 dias. É de uma grande executiva que conta um pouquinho todas as suas dificuldades, a trajetória que ela teve. Então, ela é praticamente uma biografia e fez muito sentido para mim naquele momento, mas faz muito mais sentido hoje, porque naquele momento eu não era empreendedora, não tinha desafios que hoje são desafios bem diferentes. Então, recomendo para as mulheres e para quem não é mulher também, porque cada vez mais a gente tem que pensar na diversidade no ambiente de trabalho, sabe? Diversidade é um tema que a gente vem trabalhando bastante também na empresa, a gente está ainda engatinhando, né, com um projeto que toda a equipe tem muito orgulho, e eu tenho ainda mais orgulho de ter uma equipe que esteja tocando esse projeto, que é o Plural BF, em que a gente realmente fala sobre diversidade. E uma colaboradora falou um dia desses o seguinte: a gente tem uma situação que, por termos uma mulher como empreendedora e 2 gestoras, a gente não passa aqui na empresa alguma situação relacionada a machismo, né, a ter um olhar diferente ali à mulher. Mas eu já trabalhei em empresas que foram machistas, que são, talvez, machistas. E a gente sabe as diferenças, as coisas que a gente escuta. Então, para quem não é mulher, também vale ler e entender ali, entender esse olhar que a autora traz, que é muito positivo. Legal. Ótima sugestão. Não conheço o livro. Vou colocar na minha lista aqui. Todos os livros que entram nas sugestões e eu não leio, eu coloco na minha biblioteca do Kindle para entrar daí na fila. Acho que eu já comprei, eu tenho comprado ali na minha fila de leitura, eu tenho uns 15 livros. Antes de acabar um livro, eu compro 2, 3, porque eu fico tanto na febre de ler, que aí eu fico com medo de terminar um livro e não ter outro para ler. Eu sou louca do livro, mas eu confesso que eu não li todos os livros. Eu gosto do papel, né? Para mim é o papel que eu gosto de pegar, anotar, separar. Mas eu não li todos, não. Mas muitas vezes eu vejo ali um capítulo e uso para fazer uma palestra, uso para ler aquele capítulo para uma aula. Então tem muito livro. Eu gosto muito de livro técnico. Então tem muito livro pela metade também. Muito bom, Dani. Um prazer, viu? Obrigado de novo. Pessoal, toda quinta-feira, então, eu falo às 9 da manhã, mas às vezes sai às 10, né? Mas eu luto para ter essa regularidade, então toda quinta-feira às 9 horas da manhã, um novo episódio do TurboxCast. Obrigado, Thaís. Obrigado você que está nos ouvindo ou nos vendo no canal do YouTube. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Tchau.